Boa noite, meus amigos. Chegando para nossa live de hoje, Penas de Outono, episódio 10. Quem tá chegando aí, vai me confirmando como é que tá o áudio e a imagem, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Confirma aí. Confirma aí como é que tá o áudio. Estão me ouvindo bem? Vamos chegando, galera. Márcio Reis, boa noite, meu amigo. Tudo beleza? Como é que tá o áudio aí? Tá me ouvindo bem? Tá me enxergando bem aí? Tudo certinho? Imagem, áudio ok. Top, show de bola. Esperar o pessoal chegar aí, a gente já vai dar início aí. Aqui no Mato Grosso do Sul, perfeito. Gleison Vasconcelos, boa noite, meu amigo, tudo beleza? O pessoal que tá chegando aí, peço que compartilhem essa live nos grupos. Pegue o link aí e joga nos grupos do WhatsApp. Vocês estarão ajudando bastante a gente, né? A estar sempre motivado aqui gravando vídeo para vocês aí, trazendo conteúdo de valor para a criação de vocês aí, beleza? Para quem ainda não segue a gente no Instagram, tá? Segue lá, Instagram, @criatórioprodígio, tá? Procura lá, bem fácil de achar. E para quem ainda também não segue e ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tá? Procura lá, Criatório Prodígio, já se inscreve e fiquem à vontade com todo o conteúdo que tem lá. Olhem quantas vezes vocês quiserem e se tiver alguma dúvida deixa nos comentários lá que eu respondo logo em seguida, beleza? Então, gente, hoje compartilha aí, pessoal, compartilha aí e vamos chegar em mais criadores aí. Fala pra mim aí de qual estado vocês estão falando aí. O Gleison é de Mato Grosso do Sul. Gleison, o Gleison acho que eu até sei quem é, hein? Acho que é um amigo. É tanta gente que a gente acaba às vezes esquecendo. Mas vamos lá. Gleison, é tu mesmo? Dá um salve aí. Fala, Márcio Teixeira. Beleza? Tudo certo? Michel de Sapiranga, tamo junto. Compartilha aí, gente, compartilha aí. Vamos lá. Então assim, gente, hoje vamos estar esclarecendo 2 mitos, tá? Eu considero mito, né? Sobre a muda de penas, tá? Se você tem aí alguma dúvida, já deixa nos comentários aí alguma dúvida, se não sabe se isso é verdade sobre a muda de pena, deixa nos comentários aí que a gente vai estar respondendo, beleza? Então assim, mito, gente, sobre a muda de pena tem muita coisa. Tem gente que fala que é para fazer isso, tem gente que fala que é para fazer aquilo, né? Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Então hoje a gente vai estar esclarecendo 2 mitos aqui que eu escolhi, né? Pra gente estar conversando hoje sobre eles, beleza? Então assim, gente, a muda de penas, tá? Você precisa entender o processo, tá? Se você entender o processo, como funciona, quando inicia, quando termina, né? E todos os seus cuidados da muda de pena, que é um momento que precisa se ter cuidado com o passarinho, tá? Você não fica dependente, né? Ou até mesmo na dúvida desse monte de informação que tem. Então é importante que você entenda esse processo e dê a devida atenção para esse momento que o passarinho precisa, né? Para que ele passe por esse momento tranquilo, sem estresse nenhum, sem nenhum risco, beleza? Então é muito importante que você entenda o processo, tá? Por isso que a gente criou, né, essa série Penas de Outono, onde a gente hoje está no 10º episódio já. Para quem não assistiu
os episódios anteriores, procure lá no nosso canal do YouTube, né? A gente já abordou diversos assuntos. Se você tem alguma dúvida ainda que a gente não abordou, deixa nos comentários aí que a gente vai estar abordando também, beleza? Tudo certo? Então assim, gente, se você entender o ciclo, né, da muda de pena, você não precisa ficar dando ouvido a essas coisas sem sentido, né? Ou no mínimo duvidosas, beleza? Então entenda o processo. Eu tenho certeza que com todos os conteúdos que a gente já gerou, do primeiro episódio até hoje, vai ser muito fácil você entender o processo. Então corre lá no YouTube, procura lá que você vai estar achando todos os episódios lá do Penas de Outono, beleza? Então assim, gente, primeiro mito, tá? Primeiro mito sobre a muda de pena. Eu sei que tem bastante gente que usa, principalmente coleirista, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui a informação de que isso não passa de um mito, tá? Pepino força o passarinho a fazer a muda de pena? Gente, na minha experiência aqui, tá? Eu uso pepino, não uso com muita frequência, mas já usei bastante, né? Hoje não uso mais porque o plantel tá grande hoje, então a gente vai pelos meios mais práticos, né? Mas ainda uso, tá? E vou dizer para vocês assim, gente, não funciona como uma solução para fazer o passarinho mudar de pena. Não funciona, isso não é verdade. É óbvio que o pepino tem as suas vantagens, tem suas propriedades que fazem bem ao passarinho, mas ele não é responsável por fazer isso. Não é simplesmente colocando um pedacinho de pepino todo dia na gaiola do seu trinca-ferro, do seu coleiro, do seu canário, que ele vai entrar na muda de pena quando você quiser, tá? Não funciona. Na minha prática aqui não funciona, tá? Como falei, é claro que o pepino é muito bom para você estar servindo para os seus canários, ajuda o passarinho como um todo, tá? Tem vários benefícios, né? Faz com que o pepino ajuda nas penas, ajuda nas unhas, nos bicos, no bico, nos olhos e ajuda na digestão, né? Passarinho que come pepino normalmente tem a pena mais brilhosa, mais sedosa, mais limpa, né? Mais brilhosa, você consegue ver claramente que aquele pepino está fazendo sentido para o organismo do passarinho, está ajudando. Então o pepino tem diversas vantagens que eu não vou estar entrando muito em detalhe aqui para não estender muito o nosso vídeo. Mas é importante você fornecer o pepino sim, né? Mas ele não vai fazer com que o seu passarinho entre na muda. Se você está com um canário aí, um trinca-ferro, um coleiro que não entrou na muda ainda, né? Ele vai entrar na muda. Só que ele vai entrar na muda na época certa dele. Não é o pepino que vai fazer isso, tá? Essa história que passarinho vai mudar comendo pepino é somente uma história, tá, gente? Somente uma história. É bom dar todo dia um pedacinho, se você tem como, dê um pedacinho muito pequeno, tá? Se você não consegue dar todo dia, não é importante isso dar todo dia. Agora, se você tem uma alimentação de qualidade, uma estruzada boa, né, que o seu passarinho está nutrido com aquela ração ali, né, você não precisa estar oferecendo coisas para complementar a alimentação dele. Então o pepino, se você quiser dar um pedacinho bem pequenininho, do tamanho de uma unha, gente, um coleiro come muito pouco, então você não precisa botar metade de um pepino, tá? Coloque um pedacinho pequenininho, 1, 2 vezes por semana, tá de bom tamanho. Assim como a verdura também é importante, assim como outras coisas também são importantes na dieta do passarinho, né? Você pode estar agregando o pepino na semana, né? Como parte da dieta do seu passarinho, sem problema nenhum, beleza? Tome cuidado, tá? Pode fornecer o ano todo, na muda, fora da muda, o ano inteiro, tá? Só tome cuidado na hora de você fornecer o pepino para o seu passarinho, não dar ele gelado, tá? O pessoal às vezes tira da geladeira, corta um pedacinho e coloca lá para o passarinho comer. Não faça isso, tá? Não faça isso. Por quê? Gente, passarinho tem a região aérea, a região respiratória do passarinho é muito sensível, né? A maioria dos passarinhos hoje que vem a óbito por questões respiratórias ou por questões intestinais, né? Alguma inflamação, alguma coisa nesse sentido. A maioria dos passarinhos morrem por esses dois motivos, tá?
Isso se você entrar em um grupo e perguntar para os amigos que já perderam passarinho, a maioria vai te dizer que ou tinha algum sintoma respiratório, ou estava com uma diarreia, estava com algum problema nesse sentido, né? Então, o pepino gelado ou qualquer outro alimento que você fornecer gelado para o seu passarinho vai agredir diretamente, né, as vias aéreas do seu passarinho. Talvez isso tornando um resfriado logo em seguida e agravando-se para uma pneumonia. O passarinho simplesmente está bem, para de cantar e vai cada vez piorando mais até virar óbito. Então não dê nenhum tipo de alimento gelado, tá? Tire o pepino no mínimo umas 2, 3 horas antes. Coloque ele em algum lugar em temperatura ambiente, né? Para que ele perca aquele gelo dele, né? E você possa estar fornecendo um alimento em temperatura natural para o passarinho, tá? Faça dessa forma. Sirva pedaços pequenos. Aqui eu sirvo, tá, gente? Eu sirvo pedaços pequenos com casca. Eu lavo o pepino bem lavado, né? E sirvo com casca mesmo. Tem gente que descasca. Eu sirvo com casca quando eu sirvo e nunca tive problema. Beleza? Então... tem mais uma dúvida. Pepino japonês ou pepino de salada? Aquele mais gordinho. Gente, pepino é pepino, né? Eu não acredito que os dois sejam muito diferentes em questão nutricional, né? Claro que um pode ter um pouco mais de algum nutriente do que o outro, mas, gente, qualquer um dos pepinos vai atender muito bem seu passarinho aí, se você estiver fornecendo, né, com uma regularidade aí, beleza? Vamos para o segundo mito, tá, gente? Segundo mito que o pessoal... Quem é que usa pepino aí? Deixa aí nos comentários aí. O pessoal coleirista aí gosta bastante de pepino, né? Tem gente que usa até para o torneio, gente. É muito bom, porque ajuda a hidratar o passarinho, né? Eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que usa, principalmente os coleiristas, né? Eu no torneio eu gosto da Germinex umedecida, isso tem ajudado bastante aqui, né? A gente fornecer para os canários que estão se apresentando ali um dedal de Germinex umedecida. Eles comem muito bem, já estão acostumados, não fazem sujeira, né? É de fácil digestão, eles simplesmente pegam e engolem ela, né? Porque ela já está úmida, já está macia, né? Então é bem fácil dos passarinhos estar ingerindo. Então, no torneio é ração extrusada e Germinex, tá? Quando mexia com trinca-ferro eu usava pepino, usava manga, maçã, né? Hoje, como só tem os canários, então a gente vai para a parte mais prática, beleza? Então, segundo mito, tá? Que eu acredito que é somente história, beleza? Deixar a gaiola suja, sempre com penas, né? Para ajudar o passarinho a continuar fazendo a muda de pena, né? Abordamos esse assunto na primeira live do Papo de Canaristas. O pessoal vem ainda me questionando sobre isso no direct, nas caixinhas de pergunta, né? Se isso tem sentido. Pessoal, seguinte, tá? Deixar a gaiola do seu canário suja, né? Sem uma limpeza, uma frequência de 2, 3 vezes por semana. Gente, canário é 2 vezes por semana, tá? Se você tem um canário que está num voador, numa gaiola que não suja muito, que ele não consegue mexer no papel, no fundo, gente, 1 vez por semana. Porque canário suja muito pouco, Agora um trinca-ferro, um passarinho de porte maior, ele suja bem mais, né? Ele suja bem mais, aí você vai ter que limpar 2, 3 vezes por semana. Mas assim, deixando a gaiola do seu canário, vamos pegar o canário como exemplo, deixando a gaiola dele suja não vai fazer com que ele continue... o pessoal me comentou, mas ele vai ficar olhando as penas no fundo da gaiola e vai continuar mudando. Não é assim, gente. Isso faz parte do metabolismo do passarinho entrar na muda de pena. Isso é algo, tá, que acontece anualmente, é natural. Todos os pássaros, independente de espécie. Você sabia que até galinha muda de pena? Todos os pássaros, todas as aves trocam de pena, porque isso é uma necessidade fisiológica do passarinho ter que trocar de penas. Por quê? Porque as penas elas sofrem, principalmente passarinho na natureza, tá? Passarinho na natureza sofre muito com o desgaste das penas, acaba perdendo algumas, acaba quebrando outras, né?
para voar em lugares de dificuldade, às vezes fugir de agressor, às vezes, né? Então ele passa por diversas situações que fazem com que as penas acabem ficando velhas, né? Tem um prazo de validade muito curto as penas, então por isso que ele precisa trocar todo ano. Então isso é natural, né? Então o passarinho vai fazer isso natural. Independente se ele tiver com gaiola suja ou não, se ele tiver com 2 penas no fundo da gaiola, ele não vai continuar mudando por causa daquilo. Então isso é uma história que alguém inventou e outros que acharam que isso tinha sentido propagaram isso e acabou virando, talvez, digamos, até que uma verdade, né? Mas se você pegar, por isso que eu falei antes, você precisa entender o ciclo da muda de pena, porque quando você entende o ciclo, você domina ele e você sabe quando o passarinho vai mudar, quando não vai mudar, quando precisa mudar. Então é só história isso, é só história. Isso não tem sentido, não tem explicação para isso ser verdade, entendeu? Então isso faz com que se crie uma verdade que não existe, né? Então não mantenha a gaiola do seu canar, do seu trinca, do seu coleiro suja. Pelo contrário, limpe com frequência. Quanto mais limpo você manter puleiros, comedouros, bebedouros, fundo de gaiola, mais qualidade de vida você vai estar dando para o seu passarinho, mais ele vai estar protegido de alguma bactéria, de alguma doença que possa vir a cometer ele nesse momento onde ele está suscetível, né, às doenças, né? Porque todo mundo sabe que na muda de pena o passarinho baixa a imunidade, ele fica aberto, né, para receber doenças. Então, sempre mantenha tudo limpo, tá? Tudo limpo. Não é as penas que vai fazer seu passarinho mudar. Isso é uma necessidade anual dele fazer muda de pena. Claro que tem uns que fazem mais tarde, tem uns que fazem mais cedo, né? Mas isso vai acontecer com todos, todo ano, tá? Se o passarinho estiver frio, longe de outros machos, longe das fêmeas, tá? Longe do criatório, ele vai esfriar e vai fazer a muda dele anual. O que precisa a gente entender como criador é que a muda de pena ela é obrigatória todo ano. Então você precisa, né, para quem cria, para quem puxa passarinho, você precisa saber a hora de parar. Por quê? Porque ele precisa mudar. Não adianta você deixar ele fazer muda lá no fim da temporada, encostando na outra temporada já. Você praticamente ligar uma temporada na outra, né? Você precisa de uma pausa. Aqui, por exemplo, a gente cria de novembro, tá? Até os canários, tá? De novembro até março. E de março até novembro o passarinho tá descansando, fazendo muda, se recuperando, se preparando, né? Os machos a gente começa a puxar antes do período de reprodução para a gente aproveitar nos torneios e depois a gente colocar na criação os passarinhos que estão sendo mexidos para a roda. Então, você precisa desse descanso, você precisa saber a hora de parar. Então, se ele estiver longe disso, longe desses dois cenários, que é a muda, é a criação e a competição, ele vai esfriar e vai mudar. E aí você completa o ciclo dele de novo, né? Porque ele já fez todo a preparação de torneio, fez a temporada, criou, competiu e agora é hora dele fazer a muda. E aí você completa o ciclo. Então é obrigatório você saber a hora de parar, tá? Então, se o passarinho tiver no meio da zoeira, no meio de canário, no meio de fêmea, ele não vai esfriar, ele não vai mudar nunca. Ele vai passar 2, 3 anos sem mudar. Então você precisa entender que você precisa parar, você precisa travar ele para ele poder fazer a muda, beleza? Então assim, gente, tendo o suporte da alimentação de qualidade, banho, sol com regularidade, tá? E você dando condição alimentar para que ele continue mudando, não vai faltar nada. Eu gosto de brincar e dizer que falta combustível, né? Às vezes quando o passarinho não está bem alimentado, não está comendo uma ração de qualidade, não está tendo manejo de qualidade, sol, banho, né? O passarinho falta energia para terminar a muda e às vezes ocasiona de uma muda de pena encruada, que foi o nosso último tema da nossa última live, né? Então acaba que travando a muda, por quê? Porque falta combustível, falta energia para o passarinho conseguir mudar. Então é muito importante que você dê condição para que isso aconteça, né? Você dê condição para que isso aconteça e termine, né? Para ter um passarinho bem saudável de novo.
Gente, vocês sabiam que passarinho só canta por dois motivos, tá? Quem aí acha que tem mais de um motivo, coloca aí nos comentários aí, que eu vou falar os dois motivos agora que o passarinho canta. E se você aí que tá me ouvindo entender que passarinho só canta por esses dois motivos, você faz ele cantar a hora que quiser e faz ele entrar na muda de pena a hora que você quiser. Eu sempre digo, né, em todas as lives aqui, que o passarinho que é conduzido para a criação ou para a competição, você precisa dizer quando que ele vai começar a cantar e quando que ele vai ter que parar para fazer a muda. Porque se você deixar por ele, ele vai cantar o ano todo. Então você precisa doutrinar o seu passarinho a começar a cantar, começar a ir para o torneio e parar de cantar porque precisa fazer a muda de pena. Então, são dois motivos que levam o passarinho a cantar, o macho, tá? Primeiro motivo, acasalamento. Passarinho que é mexido para torneio, tá? Vamos pegar o coleiro e o trinca-fé, que são passarinhos que mexida deles são feitos com fêmeas. O momento que você começar a fazer a mexida deles, tá? Para levar para o torneio, vai acontecer que o passarinho vai começar a cantar mais. Por quê? Porque ele quer acasalar com a fêmea. Ele quer cortejar a fêmea, ele quer aquela fêmea. Só que aí a gente, como bons sábios, né? Pessoal que mexe com canário coleiro, dosam a fêmea, para não passar de fêmea, né? E não faltar fêmea. Tem trinca-fel que vai para o torneio com fêmea, tem trinca-fel que não vai com fêmea, porque passa do ponto. Então a gente dosa a quantidade de fêmea. Mas o porquê que ele canta lá no torneio? Porque ele sabe, na cabeça dele, que a fêmea dele, ele precisa cantar mais do que os adversários dele para conquistar a fêmea dele. Então, o primeiro motivo é para acasalamento, né? Para fazer o acasalamento. Às vezes uma fêmea nova, você traz uma fêmea nova, perdeu, morreu a fêmea do coleiro, e aí você traz uma fêmea nova. Às vezes acerta, às vezes não acerta, mas quando acerta o passarinho vai muito bem no torneio, né? Então, o primeiro motivo é acasalamento, tá? Então, se você não quer que o seu passarinho cante mais, você para de mostrar a fêmea, né? Consuma com a fêmea, porque daí ele vai esfriar e vai entrar na muda. Então, tá aí um dos motivos já que você pode dar o start para o passarinho começar a cantar e dar a pausa que ele precisa para fazer a muda de pena, né? Se tratando de acasalamento. A outra questão que faz o passarinho cantar é marcar o território. Por que o passarinho canta no torneio? Por quê? Porque ele quer marcar o território dele, que é a gaiola dele. Ele não quer que ninguém chegue perto da gaiola dele, né? Então, por isso que ele canta, cada vez ele canta mais. Por quê? Para afastar todo e qualquer adversário que chegue perto da gaiola dele. Se você pegar e soltar dois trinca-ferro enquanto eles estão disputando no torneio, eles vão brigar até se matar, né? Ou até um dos dois sentir medo e correr e sair fora. Então, esse é o motivo que leva o passarinho a cantar também. Então, se você não quer que ele cante, você quer que ele entre na muda, pare de mostrar outros machos. Tire todos os machos de casa e deixe só ele para mudar. Ou tire ele de casa para ele fazer a muda. Então, é bem simples, né? Como são dois motivos, então tente resolver esses dois motivos. Se você quer que ele cante ou você quer que ele pare que cante para entrar na muda, né? Tem muita gente, às vezes, que fica de cabelo em pé sem saber o que fazer para o passarinho fazer a muda de pena. Isolamento, gente. É o que eu sempre falo aqui nas lives. O isolamento total faz com que o passarinho esfrie, congele e entre na muda. Agora, se você fica toda hora mostrando o outro, sempre mexendo com o passarinho, né? Sempre dando condição para ele cantar, ele não vai esfriar para mudar. Beleza? Então, se você não está fazendo nenhuma dessas duas coisas aí na sua casa, no seu criatório, pode ter certeza que ele vai mudar naturalmente. Se você não tem fêmeas próximo, não tem outros machos cantando, tem só um, é só você esperar que quando chegar a época de fazer a muda de pena, ele vai esfriar, tá? A muda de pena sempre é depois do verão, tá? A maioria dos passarinhos fazem depois do verão. Alguns durante o verão mudam um pouco de estado para estado por causa das temperaturas, mas normalmente é depois do verão, porque é depois da época de acasalamento, né? Então a maioria dos pássaros fazem a muda de pena nesse período, beleza? Vamos ver como é que tá os nossos comentários aqui.
Cláudio Borba, boa noite, meu amigo. Tudo beleza? Gleison. E aí, beleza? Show de bola, tamo junto. Lucas, traz o Alex Criatório, Casa das Máquinas, para as lives. Lucas, vamos trazer ele sim, cara. Vamos trazer ele aí. Em seguida a gente vai estar fazendo convite para ele aí, beleza? Vamos ver aqui. Adriano, fala meu amigo, beleza? Marcos Reis, território e acasalamento. Isso aí, meu amigo. Lucas, cortejar fêmea e garantir o território. Ali, o pessoal tá bem estudado aí, hein? Isso não é mito, é porquice mesmo. Pode ser, meu amigo, pode ser mesmo. Alguém que não tinha muito cuidado acabou inventando isso aí para dar desculpa, né? Lucas, esse é o pior dos mitos. Me irrito quando falam que isso é normal. Sabe, Lucas, que essa história de deixar as penas na gaiola, isso pra mim é novidade. Eu nunca tinha ouvido isso. A gente tá fazendo as lives aí com o pessoal que mexe com canário também, né? E aí o Diego, canário do Criatório Miller, trouxe esse assunto à tona, né? E aí virou o que tá virando aí. Mas eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar isso. Pra mim era novidade, né? Mas é uma coisa que não tem sentido, né? Não tem sentido dizer que deixando as penas do seu canário na gaiola ele vai mudar de pena ou vai continuar mudando. Isso não é verdade, beleza? Gente, encerramos nosso episódio 10 aqui do Penas de Outono, tá? Reforçando, para quem não assistiu os outros episódios, estão todos, tá? No YouTube. Procure lá no nosso canal Criatório Prodígio, que vocês vão encontrar e vai ser só episódios falando sobre muda de pena, tá? A gente abordou vários temas importantes, acredito que quase todos. Se faltar algum aí que eu esqueci, joga nos comentários aí, ou me manda no direct, me manda no privado aí, que a gente vai estar abordando, beleza? Quero convidar vocês para 8 horas agora, tá? Daqui 30 minutos a gente vai estar com o Papo de Canaristas lá no Instagram, tá? Corre lá. Hoje nosso convidado é o Rodrigo do Criatório Santuário, tá? Grande criador, grande puxador de canário aí, vai estar falando sobre as suas experiências lá e tenho certeza que vai ter muito conteúdo de valor aí para você que está iniciando, você que está pensando em começar a mexer com o canário da terra, beleza? Gente, muito obrigado pela audiência, valeu a parceria aí, tamo junto e até daqui um pouco lá no Papo de Canarista. Valeu, pessoal!